até 1640 se tornaram uma única nação, tendo suas autonomias entre si, mas possuindo regras parecidas e, querendo ou não, no comércio e na maneira política, eram tratadas como uma nação só. E quando eu digo maneira política, bem, a gente precisa falar sobre a Companhia das Índias Orientais e como ela gerou a Companhia das Índias Ocidentais. Essas companhias eram da Holanda, ou Países Baixos, chame como preferir, e elas tinham como uma das únicas funções controlar o comércio e também gerar lucro igual a toda outra empresa. Isso daqui era uma empresa. E daí, como você pode dizer, controlar naquela época, bem, né? O que a gente tem que entender é que a Espanha em si já tinha uma rixa com a Holanda, porque, querendo ou não, a Espanha era a dona da Holanda até um tempo, e eles eram católicos. A Holanda quis se tornar protestante, porém a Espanha não deixou, isso gerou uma guerra, e esses dois países não se entendem até hoje direito. Pois, claro, né, houve uma guerra muito... que, querendo ou não, mexeu muito com a cultura da região. E um produto que era muito comercializado naquela época era a cana-de-açúcar. Quanto que essa foi uma das principais, se não a principal causa que impulsionou a Holanda a fazer esse esquema ambicioso, que era invadir o Nordeste brasileiro e tentar controlá-lo. Porque como você tinha rixa com a Espanha, Portugal e o Brasil, a comercialização ficou muito difícil e também eles tiveram muito prejuízo. Então, foram lá invadir e tentaram invadir, junto com franceses e ingleses, a região lá de Pernambuco. Acabaram não conseguindo. E dando mais destaque para os Países Baixos em si, em 1624 eles tentaram de novo. Não conseguiram, porque os colonos conseguiram, após um ano deles se ocuparem lá, os colonos conseguiram expulsá-los e resistir. E em 1630, após saquearem uma frota de navios de prata da Espanha, que se eu não me engano estava saindo da Argentina, eles conseguem esse dinheiro e ficam no Nordeste de 1630 até 1654, sendo essa a maior extensão territorial, a maior extensão territorial que eles conseguiram alcançar no Nordeste brasileiro. Um personagem que a gente tem que muito falar aqui é Maurício de Nassau. Esse cara aqui, bom, ele foi não um presidente, mas sim um governador ali da província da Nova Holanda, que é como os Países Baixos chamavam aquela parte, a Nova Holanda. E ele era um governador que ajudou muito com que a Holanda se mantivesse durante muito e muito tempo no Nordeste brasileiro, tanto que foi de 1630 até 1654, 24 anos. Isso para você invadir uma colônia e ficar lá, criando um rixa com o tamanho que era a União Ibérica, isso é muito tempo. E daí chega a pergunta, o porquê que isso durou tanto? Nassau, junto com a Companhia das Índias Ocidentais, fazia um esquema lá em que você tinha liberdade religiosa, você tinha investimentos na ciência, na arte, na cultura e também na medicina. A qualidade de vida melhorou muito e também eles acabavam emprestando bastante dinheiro para engenhos. Eles já tinham, com os donos de engenhos lá, eles já tinham uma grande relação entre si, porque eles acabavam dando empréstimos. E eles acabavam não sendo tão rígidos na hora de pagar. Então eles não cobravam tanto juros e também o prazo não era tão grande. Foi daí que a situação começou a apertar, a Holanda viu que teria que cobrar mais impostos. Além de cobrar mais impostos, começou a ser mais rígida quanto a essas cobranças que os senhores de engenho estavam devendo. E acabou que ela acabou sucumbindo e acabou saindo do Brasil. Porém, o que aconteceu quando eles foram embora? Enfim, eles pegaram todo o conhecimento que tinha de cana-de-açúcar, as sementes, as mudas, e levaram o mundo afora. O preço da cana-de-açúcar despencou, porque agora todo mundo podia ter sua própria cana-de-açúcar, né? Todo país que tinha uma colônia poderia ter, ia ter no próprio país, podia plantar.
O conhecimento agora já era vasto, o preço despencou e, bem, deu-se fim ao ciclo da cana-de-açúcar no Brasil.